Fala galera, eu sou o Yamamoto, aqui a gente está no plantão online do livro 1, edição 18/19, frente 1, capítulo 2, página 68, exercício 25. Então dá uma olhada nele aí. Primeiro ele está falando um pouquinho das espécies eletrônicas, que são aquelas que apresentam o mesmo número de elétrons, né? Então o número de elétrons total vai ser igual. E ele quer que a gente dê o maior raio iônico entre os íons isoeletrônicos. Seria o S2-, Cl1-, K1+, e Ca2+. Então, vamos dar uma olhada aí primeiro no enxofre. O enxofre ele tem número atômico 16, né? Se vocês olharem aí a distribuição em vermelho, ela está falando para a gente que ele só tem 6 elétrons na última camada. 2 do orbital S e mais 4 do P, né? E aí, quando ele fica na forma 2-, o que acontece? Ele ganha 2 elétrons, então ele vai para 8 elétrons. Então, se ele está aumentando o número de elétrons, o que vai acontecer? Vai aumentar a repulsão eletrônica entre os elétrons. Isso vai fazer com que essa camada fique um pouquinho maior do que era antes. Então, quando um átomo ganha elétron, o raio iônico do ânion dele vai ficar maior do que o raio do íon normal. Então, vamos dar uma olhada também no cloro. O cloro tem número atômico 17. Então, aí na distribuição dele em vermelho, ele vai ter 7 elétrons na última camada, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando ele ganhar um elétron, ele vai ficar com 8 e adquirir estabilidade. Mas também a mesma coisa vai acontecer, que quando eles têm mais elétrons, eles vão aumentar a repulsão eletrônica. E quando a gente for comparar os dois, o que vai ter de diferente aí é o número atômico, né? O enxofre tem número atômico 16, enquanto o cloro tem número atômico 17. E aí, o que vai acontecer? O cara com número atômico maior, com número atômico menor no caso, ele vai ter uma menor atração dos elétrons mais externos. Então, a gente vai ter uma carga nuclear efetiva menor do que de um cara com número atômico maior, que vai conseguir atrair mais essa sua última camada. Então, quanto menor for o número atômico, maior vai ser o raio atômico. Então, o raio vai estar aumentando. E aí, vamos dar uma olhada para os cátions, que seria o K+, e o Ca2+, né? Então, vamos lá. Primeiro, potássio. Potássio ele tem número atômico 19. Então, na distribuição dele, ele é um pouquinho maior do que os caras, né? Então, o que vai ser? Ele vai ter 4 camadas e 1 elétron na última camada. Quando ele perder esse 1 elétron dele, ele vai diminuir uma camada inteira. Então, ele vai reduzir bastante o tamanho dele, né? Agora, olhando o cálcio 2+. O cálcio 2+, ele tem 2 elétrons ali no 4s2, 2 elétrons na última camada. Quando ele perder, ele também vai ter uma diminuição de camada, uma diminuição de raio atômico. Então, isso quer dizer que quanto menos elétrons, menor a repulsão eletrônica também, né? Menor o número de camadas. E aí, comparando os dois, o que o número atômico afeta? Quanto maior for o número atômico, igual antes, maior vai ser a atração do núcleo para as camadas mais externas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto maior for o número atômico, mais vai ter atração e menor vai ficar o nosso átomo. Então, menor vai ser o nosso raio atômico. Então, quando a gente for olhar a nossa alternativa aí e comparar todos, a gente pode comparar que quando átomos apresentam o mesmo número de elétrons, o que vai fazer o maior raio iônico vai ser o cara que atrai menos os seus elétrons da última camada. E o cara que atrai menos os elétrons da última camada é o que tem menor número atômico. Então, esse daí vai ser o enxofre 2-. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Bons estudos.